Olá, boa noite. Boa noite. Usuários reclamam da falta de acessibilidade dos documentos arquivísticos. A falta de classificação arquivística gera transtorno nos arquivos públicos. Arquivo ou coleção? Quais as diferenças? O jornal ArquiTV começa agora e trouxemos uma testemunha que vivencia essa realidade. Boa noite, meu nome é Elaine, sou aluna de Arquivologia da Universidade de Brasília. Entre em contato com o jornal ArquiTV para denunciar a falta de acesso aos arquivos públicos, pois eu e os alunos do grupo de pesquisa A estamos há meses tentando obter acesso aos documentos sobre a criação de Brasília, mas toda vez que entramos em contato com o arquivo público do DF, nos é informado que a documentação é de difícil localização e acesso. Tentamos contato com o arquivo diversas vezes, mas a resposta é sempre a mesma. Diante disso, resolvemos pedir ajuda ao jornal e principalmente um esclarecimento para saber por que isso ocorre e por que tanta demora ao acesso a esses documentos, uma vez que eles se encontram dentro do arquivo, porém não estão facilmente localizados. Diversos usuários têm reclamado diariamente da falta de acesso de documentos arquivísticos em arquivos públicos. Por isso, estamos nesse momento com o nosso repórter Matheus, que se encontra no Arquivo Público de Brasília e vai trazer mais informações a respeito desse tema que tem gerado bastante dor de cabeça. Boa noite, Matheus. Nos diga o que está acontecendo nessas instituições que estão negando ou até mesmo atrasando o pedido dos usuários. Boa noite, público de casa. É exatamente isso que está acontecendo. Alguns arquivos institucionais e até mesmo os arquivos públicos brasileiros estão tendo um sério problema com a organização de documentos arquivísticos que diariamente chegam nesses estabelecimentos. É por isso que trouxemos aqui a especialista e a arquivista Márcia para nos explicar o que está acontecendo para que essas solicitações não estejam sendo bem atendidas e como resolver esse tipo de situação. Boa noite a todos. Então, o que está ocasionando todo esse processo de demora e às vezes até a negação de um determinado documento arquivístico, acredite ou não, começa pela falta básica de classificação. Atualmente, a arquivística adota padrões sistemáticos de arquivamento que vai muito além do que nós imaginamos. Dentro deles, a arquivologia contempla um vasto dever na gerência de informações que são registrados nos mais diversos suportes, como a aplicação dos princípios e normas nos processos de análise, identificação, organização, classificação, difusão e também na recuperação dessas informações. Certo. Como é que essa situação ela pode estar sendo bem resolvida para que reflita no acesso com mais eficiência a esses documentos? Então, primeiramente, antes de aprofundar nos métodos, é interessante que todos saibam que o arquivista possui uma formação direcionada, primeiramente, para identificar o que é documento de arquivo e o que é apenas documento. Nós utilizamos a análise diplomática como uma disciplina que vai identificar os sinais de validação e autenticidade. Dentro do arquivo, ela vai trabalhar com as características de espécie. Diante desse fato, ela vai possuir características internas e externas, sendo que nessa última característica, ela vai expor os aspectos de forma, formato, dimensão, suporte, gênero, sinais de avaliação e o trâmite do documento. Dentro de uma organização, os documentos são registros de atividade administrativa que existem para provar alguma ação ou fato. Então, cada documento vai possuir um ou mais aspectos particulares que permitem identificar certas características. Então, para que haja eficiência no trabalho de recuperação e difusão das informações registradas, é importante que se tenha uma organização e classificação de tais documentos. E como é que é estabelecida essa classificação dos documentos arquivísticos? Pois bem, a arquivologia brasileira segue um modelo de classificação funcional proposto pelo arquivista americano Schellenberg, em que na maioria dos arquivos públicos intermediário esse é o método mais utilizado e que representa melhor as funções das organizações brasileiras. Schellenberg considera 3 elementos fundamentais para o processo de classificação de um documento. A ação que os documentos se referem, a estrutura dos órgãos que produz e o assunto dos documentos. Um exemplo básico do dia a dia é o nosso guarda-roupa. Quanto mais desorganizado e misturado ele estiver, maior o tempo que demora para procurar e achar alguma coisa. Porém, se possuirmos um método de classificação em que iremos separar todas as roupas de características iguais, por exemplo, enfim,
A análise diplomática, dita anteriormente, ela é primordial na classificação documental e no desenrolar do trabalho. Através dessa disciplina, nós conseguimos depreender fatores que agilizam e até viabilizam a tarefa e os elementos característicos dos documentos. Esses elementos permitem uma primeira identificação do documento e caracterizam a atividade da qual provém. Daí deve-se pesquisar sobre a instituição antes de criar a classificação. O passo a passo que se estende à proveniência do documento, a classificação, torna-se mais eficaz e, em consequência disso, a acessibilidade ao documento também se torna mais eficiente. E para finalizar, explica bem rápido a diferença de arquivo e coleção para o telespectador que com certeza diariamente confunde na prática e na teoria a diferença desses dois conceitos. Então, o arquivo e a coleção se diferenciam pela atividade que eles desempenham, né? O arquivo está ligado ao sentido de prova, enquanto a coleção não. O documento arquivístico, apesar de estar rasgado ou um pouco deteriorado, ele não pode ser substituído, né? Já a coleção, um pequeno rasgo ali aqui no arquivo pode ser substituída por outro igual. E é isso. Muito obrigado, senhora Márcia. Voltamos com vocês. O programa de hoje se encerra por aqui com bastante entendimento. Boa noite e uma ótima semana para todos.